Bom, pessoal, então retomando nossos encontros, né, sobre os fundamentos do forcing, vamos continuar na recuperação dos predicados de forcing. Nós já vimos, né, como é que teria que ser a definição disso. Para uma série de casos da FI. Né? Então, quando a FI é uma negação, o primeiro caso que precisa ser considerado, nós vimos que a definição é algo assim. Todo Q abaixo de P que não força psi na barra. Né? Essa é uma equivalência que agora nós podemos derivar dos nossos axiomas, né? Nós não colocamos isso como a definição dessa relação, né? Mas como uma equivalência derivada, assim como as outras. Nós fizemos o caso do quantificador existencial, da disjunção, né? E falamos do quantificador universal. Para todos esses casos, né, nós usamos resultados anteriores, e um resultado que já apareceu como importante, que eu vou lembrar aqui, é justamente o caso da dupla negação, né? Que é assim. Então, P força a dupla negação psi de barra, C e somente C. Então, pela primeira negação, vai dar para todo Q abaixo de P, não é o caso, né? O Q não força a negação de psi de A barra. E isso, C e somente C, né? Então, eu uso a definição de Q forçar a negação e nego, né? Fica para todo Q abaixo de P. Aí aqui vai aparecer um existencial, né? Existe um R abaixo de Q, tal que R força, né, positivamente, porque por causa das duas negações, psi de A barra. Isso. Só que acontece pelos nossos axiomas também que P forçar a dupla negação é a mesma coisa que P forçar psi. Nós chamamos isso de eliminação da dupla negação. Então, aqui nós podemos eliminar a dupla negação, e aí nós temos essa equivalência. Isso é equivalente a isso. Então, por que isso é importante? Porque às vezes esse tipo de coisa aparece, e aí essa equivalência permite simplificar, né? Trocar isso por isso. Tá? Então, nós precisamos ainda, né, derivar as cláusulas das fórmulas atômicas, que são os casos mais delicados, né? Mas para isso vai ser útil derivar a cláusula da conjunção antes, que ficou faltando. Então vamos fazer esse exercício da cláusula da conjunção, que é também útil para revisar algumas coisas. E depois vamos
considerar os casos atômicos, quando a φ é uma fórmula atômica. Então, vamos tentar derivar essa cláusula para a conjunção P força φ e ψ. Como é que nós fazemos? Nós não precisamos fazer tudo do início. Nós podemos usar o que nós já fizemos para negação e disjunção e usar a definição da conjunção em termos de negação e disjunção. Então, você pode pensar que a conjunção é simplesmente introduzida através da negação e disjunção, nós não precisamos dessa operação como básica, ou mesmo que ela é uma operação básica, mas que é equivalente, e aí, pelos nossos axiomas, né, essa equivalência vai ser preservada, né, porque P força uma fórmula, se somente C, para todo filtro genérico que tem P, essa fórmula vai valer ao correspondente em M de G. Então, a equivalência lógica é respeitada pelo M de G, então vai ser respeitada aqui, né? Mas, enfim, vamos adotar a primeira postura, que isso é uma abreviação da seguinte coisa: P força a negação de não φ ou não ψ uma barra. Tudo bem? Então, isso é equivalente a para todo Q abaixo de P que não força não φ ou não ψ barra. Tudo bem? Aí nós temos a cláusula da disjunção, que é o seguinte. Então, preserva esse prefixo para todo Q abaixo de P. Aí, a negação aqui de fora. Não é o caso aqui, né? Essa negação aqui. E aí aplica a cláusula da disjunção, que é o seguinte: para todo R abaixo de Q, existe um S abaixo de R, então aqui S força φ barra, ou mas não φ. Desculpe, não φ. Não φ barra ou a mesma coisa para todo, desculpe, ou a S força não ψ de amar. Né? Essa é a cláusula da disjunção.
Só que está negado, está faltando esse parênteses aqui. É assim, forçar que força disjunção não é a mesma coisa que força um ou outro. É preciso pôr esse prefixo antes. Fica S força um ou S força o outro. Aí nós podemos negar, né? Passar a negação. Isso é equivalente a para todo Q abaixo de P existe R abaixo de Q, tal que para todo S abaixo de R, né, vale S não força de a barra e S não força, não se de a barra. Correto? Esse quantificador pode ser distribuído aqui na conjunção universal, né, de modo a preservar a equivalência. Então, isso é equivalente a para todo Q abaixo de P, existe um R abaixo de Q, tal que, então eu coloco aqui esse quantificador aqui e a mesma coisa do outro lado, para todo S abaixo de R, S não força, não φ de a barra, e a mesma coisa para todo S abaixo de R, S não força, não se de a barra. Correto? Distribuir o quantificador dos dois lados. Agora, isso é equivalente a positivo, né? Por causa da cláusula. Isso. Eu vou continuar aqui. Veja que isso daqui é a mesma coisa que R força a negação. Né? Essa cláusula. Então, nós podemos simplificar tudo que abaixo de P existe um R abaixo de Q, tal que, bom, aqui está dizendo R força, em princípio, a não φ, né? Bem, vamos colocar não φ de a barra e R força não si de a barra. Só uma pergunta, a gente provou que a eliminação da dupla negação é vale? Que é equivalente, não é?
nós provamos pelo axioma. Pelo axioma é direto, porque P força a dupla negação, C somente C, para todo genérico que tem P, a dupla negação vale em M de G. Ah, tá. Aí que é a mesma coisa que... Você pega a dupla negação do modelo. Isso, aí no modelo ela soma no M de G, e aí fica equivalente a P forçar a fórmula. Agora, isso é equivalente a... Aí nós podemos eliminar a dupla negação. Todo Q aqui está abaixo de P. Existe um R abaixo de Q. Tal que R força φ de A barra e R força psi de A barra. Tudo bem, você chega nesse ponto, é muito parecido com o que nós temos para disjunção, né? P força a conjunção é equivalente a isso, tem esse prefixo, e aqui a R força φ e R força psi. Né? Só que nesse caso da conjunção dá para dar um passo adicional. Né? É possível eliminar esse prefixo, no caso da conjunção. Né? Então, o que acontece? Isso aqui é equivalente a simplesmente R força φ, ou P força φ de A barra e P força psi de A barra. Gosta desse resultado aqui? Bom, vamos ver. Né? Sim, mas vamos precisar de um argumento. Né? Porque esse resultado aqui, ele se aplica só com... Mas tem que ser direto a uma coisa desse tipo. Isso, mas aí exatamente, aí você usa o contrário, você começa do contrário, né? Você começa lá de cima, aí lá de cima é equivalente a isso. Não, e a parte de dentro tem que ser equivalente. Então, em princípio, você não poderia aplicar aquilo. Não, aqui. não aí. Ali em cima, do lado. P força φ e psi de A. Isso é equivalente a isso. Aí a parte de dentro tem que ser Não, mas esse argumento funcionaria também para disjunção e não dá certo. Você não pode eliminar desse jeito. Né? Precisa de um argumento adicional. Não vale para disjunção, por exemplo, nem para o quantificador existencial. Mas por que não vale esse argumento? Então, seu argumento seria que isso é equivalente a isso. Agora, do fato que isso é equivalente a isso, não quer dizer que as matrizes são equivalentes. Mesmo que a quantificação seja igual, as matrizes precisam ser equivalentes? Não, porque, por exemplo, se você tiver quantificação redundante, a matriz poderia ter uma quantificação redundante lá. Quando você quantifica todo mundo é equivalente, mas se você tirar os quantificadores, as matrizes não são equivalentes. Por exemplo, para todo x, px é equivalente a para todo x, para todo x, px. Mas px não é equivalente a para só todo que px não é equivalente a para todo x, px. Então,
isso pode acontecer aqui, né? De fato, né, quando você fizer a disjunção, você vai ter essa equivalência que você falou. Só que é porque houve uma espécie de redundância num dos lados, que aí você não pode eliminar. Isso é bom perceber. Aí aqui, como é que a gente faz? O que acontece aqui também vai ser um outro jeito de ver por que no caso da conjunção vale. É o seguinte, nós sabemos que o quantificador existencial não distribui na conjunção preservando a equivalência. Mas uma implicação é preservada. Né? Quer dizer, se vale... Vou continuar, vou fazer o argumento aqui. Né? Então, vamos argumentar primeiro que a de cima implica a de baixo. Bom? Então, a de cima implica a seguinte coisa. Para todo Q abaixo de P, né? Aquele existencial de fora da conjunção implica o existencial dentro, né? Porque esse aqui é um existencial uniforme. Tem um que vale para os dois. Né? Então isso implica que para cada um existe um. Depois o universal distribui. E depois o universal distribui, exatamente. Então existe um R abaixo de Q, tal que R força φ de a barra e existe R abaixo de Q, tal que R força ψ de a barra. Então, isso é só uma implicação, não vale a volta. Né? Agora tem uma equivalência. Isso é equivalente, então aquela a nossa penúltima lá implica essa. E essa é equivalente fazendo a distribuição do universal que R força φ de a barra e isso aqui também nós já usamos, né? Mas nós vamos aplicar agora, mas nós já temos na cabeça. E para todo Q abaixo de P existe um R abaixo de Q, tal que R força ψ de a barra. E isso, pelo que nós acabamos de ver aqui, né, é equivalente a P força φ de a barra e P força ψ de a barra. Tudo bem? Bom, seria forçar a dupla negação, né? P força a dupla negação de φ, mas isso é equivalente a P força φ. Esse prefixo corresponde à dupla negação. Ótimo, só que isso é um lado. Né? Tudo aqui é equivalencial, exceto a passagem disso para isso. Né? E veja que essa passagem não funcionaria na disjunção. Né? Seria equivalente aqui com a disjunção, só que depois você teria o quantificador universal. Ele distribuiria também. Ele distribuiria, só que seria uma direção só. Valeria um dos lados. Então, um dos lados vale. Seria esse lado. Vamos ver, né? Quer dizer, se aqui fosse uma disjunção, né?
Então, isso não implica o de baixo. Valeria voltando, no caso. Valeria voltando assim. É o outro. Não, valeria não, porque o para todo distribui sem a equivalência anulou. Mas em qual direção de implicação? Tá. Porque assim, para todo x vale px ou não px, mas não é a mesma coisa que... Tá bom, tá certo. Vale na outra direção. Quer dizer que aqui, isso implicaria assim para cima. Né? Então, para disjunção, a gente não tem essa implicação para baixo. A gente teria a volta, mas a volta a gente tem por outro argumento. Pelo anterior. Que o force ele é fechado para baixo. Então, se P força φ, qualquer coisa abaixo de P força φ. Né? Então, para todo Q abaixo de P, Q também força φ. Então, para qualquer Q abaixo de P, existe um R, que é o próprio Q, que força φ. E a mesma coisa Para outro componente. Para outro conjunto. Para outra conjunta, né? Então, enfim, você pega... Aí esse é uniforme. Né? Então, pega um Q qualquer abaixo de P. Esse Q vai forçar φ e vai forçar ψ. E aí o R, como sendo o próprio Q, existe também uniformemente e vai forçar φ e vai forçar ψ. Então, aí nós temos a volta. Né? Então, o problema, no caso da disjunção, a gente não tem a ida. Isso aqui sempre vai funcionar. Então, mas nesse caso da conjunção, a gente tem. Né? Bom, então forçar uma conjunção, P força φ e ψ, sem somente ser P força φ e P força ψ, sem precisar de prefixo. Guarde isso, vai ser importante na sequência da derivação dos predicados de força. Né? E isso lembrando que nas abordagens tradicionais, com modelo transitivo, ordem parcial, né? Essa é a cláusula da definição recursiva do predicado de força, né? Dos predicados de força. Essa cláusula é apresentada. Se você pegar os manuais da área. Isso tem ligação com a própria construção também de filtros, né? Que, se você pensar, por exemplo, como eu estou mais acostumado com o modelo booleano, com o fato de que os filtros que você está pegando, eles são sempre fechados para baixo nas operações de multiplicação. Né? Que esse filtro que a gente está usando aqui é só um filtro da ordem. Né? Isso, não é? Mas no caso booleano... Se você pegar essa extensão booleana, que é densa... Sim, aí as operações lá booleanas vão... reproduzir exatamente essa cláusula. Reproduzir essa cláusula desse jeito. Bom, então vamos começar a trabalhar um caso atômico, que é o caso do pertencimento, e depois o caso da igualdade. O caso da igualdade tem uma complicação adicional, ele é mais difícil de trabalhar do que o caso da desigualdade. É mais fácil trabalhar com a diferença do que com a igualdade. Né? E a igualdade nós vamos fazer em apresentações futuras, né, em etapas, é uma derivação mais longa, em outras considerações entram na jogada. Né? Mas o caso do pertencimento, não. Nós teremos elementos novos, mas não é muito difícil de chegar a uma cláusula desse tipo, uma cláusula usual, né, que você encontra em manuais. O problema da igualdade é que quando você vai analisar a igualdade em teoria de conjuntos, ela aparece como a extensionalidade, é uma espécie de conjunção de implicações. Né? E como nós vimos, é mais fácil
derivar essas equivalências quando você tem disjunção e existencial. Quando você vai usar conjunção, a coisa não funciona tão fácil. É por isso que nós acabamos derivando essa cláusula, né, da conjunção por meio da definição dela com a disjunção. Então, depois nós vamos tratar da igualdade. Vamos fazer o caso do pertencimento e outras coisas vão aparecer interessantes. Então, deixa eu apagar aqui. Então, basicamente todas as operações lógicas foram principais, né? Conjunção, disjunção, negação, quantificação existencial, quantificação universal, foram analisadas quando é que essas operações são forçadas, né? Agora, nós precisamos trabalhar os casos atômicos, como eu disse. Então, quando você tem uma fórmula do tipo, φ é, por exemplo, x pertence a y. E aí, claro, nós estamos trabalhando só com parâmetros, né, no nosso modelo de base. Então, isso nós podemos pensar que é algo assim, A pertence a B. Tá? E aí, nós queremos entender o que seria isso. B força A pertence a B em termos do modelo de base. É claro, nós temos um axioma que diz o que é forçar sempre. Valer em todas as extensões genéricas tal que o filtro genérico tem P. Né? Só que nós queremos, né, trazer isso para o modelo de base. Quer dizer, nós queremos controlar as extensões genéricas a partir do modelo de base. E esse é o nosso sistema de controle. Né? Então, como entender isso, né, a partir do M, visto do M? Esse é o nosso objetivo, né? Quer dizer, eliminar referência aos filtros genéricos. Como nós fizemos com os outros casos. Né? P forçar uma conjunção, nós vimos agora, mas depois que P forçar cada uma das componentes da conjunção. Isso não precisa falar de G para falar isso, para entender, analisar o predicado de força desse modo. E similarmente, nós queremos algo parecido para as atômicas. Né? Então vamos lá. O que seria isso? Então, vamos começar aqui. E aqui eu vou usando de apoio. Então, P força A pertence a B é a mesma coisa pelos nossos axiomas, né? De para todo G que tem P, o M de G, né, satisfaz a fórmula x pertence a y com os indivíduos Fg de A, Fg de B. Correto? É isso que significa.
isso é equivalente a para todo G que tem P, claro, se a satisfação de uma fórmula atômica é simplesmente dizer que os indivíduos têm a relação que interpreta essa relação. Mas a relação aqui no M de G que interpreta esse símbolo é o próprio pertencimento. Né? Então, é Fg de A pertence a Fg de B. Né? Vamos lembrar o que era Fg de um B. A Fg de um indivíduo B qualquer é o conjunto dos Fg de, vou usar outra letra, C, tais que C é um elemento do ground que pertence G a B. Né? Agora, que relação é essa pertence G? Nós dizemos que C pertence G a B, C somente C, existe digamos, Q em G, tal que C pertence Q a B. Né? Isso aqui é a relação de P pertencimento. Né? C pertence a B segundo a condição Q, né? Uma relação entre os três, né? Ternária. E isso aqui está dizendo que o C pertence a Q a B para algum Q que é correto. Então, a partir disso, nós não podemos concluir que para todo G que tem P, o A pertence G a B. Né? Por quê? Bom, nós vimos que essa função Fg, né, que define o M de G, o M de G nada mais é do que a imagem do modelo de base por essa função Fg. Né? Essa função Fg é definida por recursão, essa relação é bem fundada, tá? É um dos nossos axiomas, por consequência de um dos nossos axiomas, né? Para qualquer G essa relação é bem fundada. Portanto, essa função está definida, né? É a definição usual de colapso de uma relação binária bem fundada. Né? Acontece que esse colapso não é um isomorfismo, porque essa relação aqui não é necessariamente extensional. Né? Esse é o ponto. Aí o que vai acontecer? Essa função não é injetora. Então, do fato de Fg de A pertencer a Fg de B, quer dizer, está aqui, não quer dizer que o A pertence G a B. Pode ser que ele seja igual ao Fg de um C, que esse C, sim, pertence G a B. Né? Então, a partir disso, nós concluímos que para todo G que tem P, existe um C né? Tal que duas coisas.
FG de C é igual a FG de A. E aqui ficou um pouco apertado. Deixa eu escrever isso aqui embaixo. Então, para todo G que tem P, existe um C, que é um indivíduo de M, né? Tal que FG de C é igual a FG de A. E, além disso, o C pertence G a B. Né? Se o FG de A pertence a FG de B, é porque o FG de A é um desses. Mas isso não quer dizer que o A pertence a G a B. Quer dizer só que FG de A é igual a FG de um C. Que, pode não ser injetor, né? O C pode ser completamente diferente. Ele está na relação com B e o A não. Você quer, inclusive, que não seja, né? Justamente surgir em outra. Não tem como. Né? Aí, nós vamos, então, abrir isso aqui. Para todo G que tem P, existe um C tal que FG de C é igual a FG de A e existe um Q em G tal que C pertence Q a B. Certo? Tudo bem. Agora, então, nós analisamos esse lado primeiro, né, que estava ali direto. Agora vamos analisar esse lado da conjunção. Né? Então, essa conjunção aqui, né, equivalente a isso. Agora, esse lado da conjunção. O que é esse lado da conjunção? Bom, do mesmo modo que, digamos, reforçar o pertencimento acaba sendo isso daqui, né? E similarmente, pelo outro axioma, né, do que vale nas extensões genéricas, né, são dois axiomas fundamentais, né? O forcing é o controle, né, das extensões genéricas nesse sentido, né? E o que vale nas extensões genéricas é controlado pelo forcing, pelo outro axioma, chamado lema da verdade, né? Esse seria o chamado lema da definibilidade. Então, isso daqui quer dizer que a igualdade é forçada. Né? A igualdade é forçada por alguma condição correta. Então, seria assim, para todo G que tem P, existe um C tal que, aí aqui, existe também um Q em G, tal que força ser igual a mas nós ainda não fizemos esse, certo? Nós vamos fazer depois. Então, suponha que nós temos esse, né?
como fazer esse sem circularidade, né? Eliminando o pertencimento. E existe um Q em G tal que C pertence Q a B. Ótimo. Aí o que nós gostaríamos agora é de colocar esse existencial lá em evidência, né? Trocar com esse, né? E aí nós temos um prefixo daquele tipo que a gente gosta de eliminar, né? Para todo G que tem P, existe um Q em G, né? Tal que vale uma certa coisa, né? É aquele nosso lema sobre os conjuntos fechados para baixo, que conjuntos fechados para um conjunto A de condições qualquer, fechado para baixo, né? É equivalente dizer que ele é denso abaixo de P e dizer que para todo genérico que tem P existe um Q no genérico tal que Q está no conjunto. Então era a forma que a gente tinha de eliminar esse prefixo. Bom, mas aqui tem algumas questões, né? A gente pode colocar esse existencial em evidência, né? Pela lógica pura, né? Não, porque é uma conjunção aqui, né? Então a gente tem que usar algo a mais, né? Uma coisa é o fechamento para baixo, né? Do force, né? Que de repente eu tenho uma condição aqui que satisfaz isso, pode usar até uma outra letra, e tem uma condição que satisfaz isso. De repente, é suficiente pegar uma abaixo das duas, né? As duas estão no G, então deve ter uma abaixo das duas no G. Então a ideia é fazer o seguinte, quer dizer, eu tenho uma condição Q que satisfaz isso, e tenho uma Q' que satisfaz isso. Não quer dizer que elas são a mesma. Esse é o problema para colocar para frente, eu teria que ser uma condição uniforme que satisfaz as duas, né? Mas esse é fechado para baixo, né? O force, né? Então, se eu pegar uma coisa abaixo que satisfaz isso, continuaria valendo. Uma questão que aparece aqui é que essa relação não é fechada para baixo. Nós não colocamos esse axioma, né? Se você estiver estudando pelo meu artigo, você vai ver que lá eu coloquei essa condição disso aqui ser fechado para baixo. Por quê? Porque simplifica um pouco nesse espaço, né? Mas é inconveniente quando nós estamos lidando com força de classes, porque aí essa relação se tornaria, enfim, tem uma complicação lá, que aí você tem uma classe própria sempre de condições abaixo, então não é interessante no caso de força de classes. Então aqui nós não colocamos esse axioma, tudo bem, não tem problema. Nós podemos, a partir dessa, definir uma outra relação, que essa sim é fechada para baixo. Então vamos fazer o seguinte, para todo G que tem P, existe um C tal que. Isso aqui, por enquanto, mantém igual. Existe um Q em G tal que força C igual a A. E aqui eu coloco assim, existe um Q em G tal que
existe um R acima de Q, tal que C pertence R a B. Bom, isso vamos ver se isso dá certo, né? Isso implica isso, né? Se C pertence Q a B, então tem um R acima do Q, que é o próprio, tal que isso vale. Agora, o contrário, né? Deixa eu pensar se vale. A ideia é o seguinte: essa relação agora ela é fechada para baixo no Q. Se você pegar se vale para quê? Você pega uma coisa abaixo de Q, ela continua valendo. É uma outra relação, pertence barra Q. Agora, a ideia é que se vale isso, também vale isso. Se existe um Q em G, tal que eu tenho um R acima, tal que vale isso, o que acontece com esse R? G é fechado para cima, então. G é um filtro. Então R também está no G. Logo, esse R pode ser esse Q aqui, que existe satisfazendo isso. Correto? Então, esse é um truque que transforma uma relação que não é fechada para baixo numa relação que é fechada para baixo. Ok? Aí agora nós temos isso aqui é fechado para baixo e isso aqui é fechado para baixo. Existe um que força ser igual a, existe um que tal que vale isso. Então agora com essas duas coisas, vamos passar para cá. Nós de fato podemos colocar o existe Q em G em evidência. Então, para todo G que tem B, existe um C, tal que existe um Q em G. Eu vou escrever aqui, depois a gente faz a verificação. Tal que Q força C igual a e existe um R acima de Q, tal que R ou C pertence R a B. Né? Bom, isso implica isso por pura lógica. Né? Esse existencial aqui é uniforme. Existe um Q satisfazendo as duas coisas, então existe um Q satisfazendo a primeira e existe um Q satisfazendo a segunda. Nesse caso acontece ser o mesmo, Q dado antes uniformemente.
Agora a questão é daqui para lá, né? Então suponha que vale essas duas coisas. Bom, tem um Q, tal que Q força, tem um Q em G, tal que Q força C igual a, e tem um Q em G, um outro, vamos chamar de Q' em G, tal que Q' satisfaz isso, né? Mas como os dois estão em G, tem um que está abaixo dos dois. E está no filtro. E está no G. Então, existe um Q, duas linhas, que está no G, abaixo dos dois. E como isso é fechado para baixo, o Q, duas linhas, força ser igual a, e o Q, duas linhas, satisfaz essa relação também. Aqui no lugar do Q. Então, existe esse Q, duas linhas, que é o mesmo para cá e para cá. Certo? Aí agora, os quantificadores existenciais podem ser comutados, né? Então, para todo G que tem P, existe um Q em G, tal que existe um C, tal que força C igual a e eu vou colocar aqui, existe um R acima de Q, tal que C pertence R a B. Agora, nós precisaríamos ver o seguinte, nós estamos naquela situação de eliminar o prefixo, né? Então, ou trocar o prefixo, não eliminar, trocar ele por um que não faz referência a G. Né? Como é que era isso? É assim, se eu vou colocar aqui no cantinho uma revisão. Se você tem um conjunto A fechado para baixo de condições, né? Um conjunto de Qs, A, que é fechado para baixo, isso daqui, para todo G que tem P, existe um Q em G, desculpa, tal que Q está em A, correto? A um conjunto fechado para baixo de condições. Isso é equivalente a, para todo Q, para todo R abaixo de P, existe um Q abaixo de R, tal que Q está em A. O A possivelmente depende desse P, né? Não há um conjunto de condições fechado para baixo dado. Mas sim, tem uma dependência no P no seguinte sentido. Isso aqui está dizendo que o A é denso abaixo de P. Essa condição diz, né, A é denso abaixo de P. Para qualquer condição abaixo de P, tem uma outra condição abaixo dela que está no A. Né? Ser um conjunto denso é simplesmente ser denso abaixo do máximo. Né? Para qualquer condição dada, tem uma outra abaixo que está no denso. Isso aqui é dizer que o A é denso abaixo de P. Isso aqui é dizer que todo G que tem P intersecta A. Certo? Quando o A é um conjunto fechado para baixo, essas coisas são equivalentes. Se o A não é fechado para baixo, isso só perguntar uma implica coisa. O P, ali na primeira, ele entra onde? Porque senão a quantificação parece inócua, né? Porque cadê o P acontece aonde na matriz?
Não, pois é, essas duas frases têm um P livre. Isso aqui é uma relação entre P e A, e aqui é uma outra relação entre P e A. Essa relação é que o A é denso abaixo de P. A gente chama essa relação entre P e A assim, A é denso abaixo de P. Essa relação aqui é que o A intersecta todo filtro que tem P, todo genérico que tem P. Ah, tá. Quando o A é denso para baixo, fechado para baixo, essas duas relações são equivalentes. Se o A não for fechado para baixo, ser denso abaixo de P implica ser intersectado por todo genérico que tem P. Então, se nós verificarmos que essa condição aqui sobre Q, essa cláusula aqui sobre Q é fechada para baixo, né? Então, nós podemos aplicar esse lema para trocar esse prefixo por um outro que não envolve G. E aí você pode observar que todos os Gs foram eliminados. Porque aqui nós já eliminamos o pertence G no movimento anterior. Então, olha só. Isso daqui é de fato fechado para baixo. Quer dizer, se eu definir um conjunto A como sendo o conjunto dos Qs, das condições Q, tal que vale isso. Existe C, tal que... Certo? Aí esse conjunto é fechado para baixo? Vamos ver. Né? Então pega um Q qualquer no conjunto. A gente fixa um Q nesse conjunto A. Quer dizer, um Q que satisfaz isso, do existencial para frente. Né? Então existe um C, tal que Q força isso, e existe um R, tal que... As condições são fechadas para baixo. Como essas duas são fechadas para baixo, né? Se eu pegar alguma coisa qualquer Q' abaixo de P, de Q, isso aqui vai continuar valendo para aquele C. E isso aqui também vai continuar valendo para aquele C. Né? Então esse existe C aqui não atrapalha em nada. Essa cláusula é fechada para baixo. E aí nós podemos eliminar completamente o G. Então isso dá para todo R abaixo de P, existe um Q abaixo de R, tal que isso aqui vale. Existe um C, tal que Q força C igual a e existe um R maior ou igual aqui, tal que C pertence R a B. Né? Bom, essa é a cláusula recursiva usual do pertencimento. Dizer que P força que A pertence a B é dizer o seguinte, um jeito bom de ler isso é o seguinte, quando você vê esse prefixo, né, você não lê todos os quantificadores, você olha para o que vem depois e fala, isso que vem depois é denso abaixo de P. Então se concentra nisso que vem aqui. Correto? Você lê olhando para cá. Então é o seguinte. Isso aqui, né, define, né, como nós vimos, um conjunto A de condições Q. Né? O conjunto das condições Q que satisfaz tudo isso.
Então você pensa assim, olha, as condições Q tais que existe um C, então o que Q força que C é A, e tais que o C pertence a R a B para algum R acima de Q, e para algum C, né? Esse conjunto é denso abaixo de P. E esse conjunto não é tão difícil de entender assim, o que tem a ver com pertencimento. É simplesmente o seguinte, olha, o C de algum modo pertence a Q a B, né? Não é o pertence Q direto aqui, porque nós não colocamos o axioma de pertence Q ser fechado para baixo. Se você colocar, como eu coloquei no artigo, era direto pertence Q. De algum modo, você Ele fica, aí fica como é a definição usual. Pode ser que em alguns textos... E só uma pergunta aqui, só porque como você está fazendo em trocado, né, invertido de como é feito tradicionalmente, o pertence R ou pertence Q é um primitivo, né? Você não está... a relação de P pertencimento. Isso é um primitivo. É um primitivo da sua axiomatização. Eu não defino, né? E aí é aquela relação básica que faz parte do framework. Estamos axiomatizando essa relação. Você pode ver com toda a construção como sendo uma espécie de axiomatização dessa relação. Que aí depois você vai definir as funções de prenome e tal para ser exatamente depois nós podemos recuperar os prenomes a partir dessa relação. Você não impôs nenhuma condição, né? Então pode. Só que ela seja. Tem algumas condições que garantem que ela seja bem fundada. Ela tem que ser bem fundada. Depois nós vamos ver um exemplo, uma definição básica disso, é muito simples. Né? Para o ordenado C, R pertence a B. Isso funciona. Depois nós vamos trabalhar esses exemplos. Mas aqui a gente está dizendo, né, que P força A pertence a B, não quer dizer que é aquilo, não quer dizer que o A pertence a B de acordo com uma condição correta, ou que o conjunto das condições tais que o A pertence a B é denso abaixo de P. Isso não vai valer. O que vai valer mais ou menos é o seguinte, é o conjunto das condições tais que o C pertence, segundo as quais o C pertence a B, o C pertence a B, é denso abaixo de P, para algum C que vai ser igual a A também denso abaixo de B. Né? Quer dizer, o que seria, né, eu poderia imaginar o que seria o mais direto, mais simples, né, assim, o conjunto das condições tais que o A pertence Q a B é denso abaixo de B. Agora isso não vale. Posso fazer um comentário de elucidação que eu pensei aqui, né? Que é aí a condição desse pertencimento R ser bem fundada é importante para que essa definição, no fim das contas, seja de fato recursiva. Porque você vai depender, porque você está descendo na hierarquia dos R alguma coisa, mas no caso o C está abaixo na hierarquia e depois você vai definir a igualdade usando o pertencimento dos elementos abaixo. Então você tem tudo você vai precisar que esse epsilon, esse pertencimento seja bem fundado para que a definição seja apropriadamente recursiva. Isso, exatamente. Nós vamos usar. Aqui apareceu, nessa cláusula, aparece uma cláusula de forçar a igualdade. Quando você vai definir forçar a igualdade, você vai pensar na extensionalidade. A igualdade vai ser analisada em termos de pertencimento.
Aí quando a gente analisar isso em termos do pertencimento, né, vai aparecer forçar o pertencimento de novo. Então parece que você está definindo P força um pertencimento em termos de outros P força P, outros S força pertencimento que vão aparecer aqui dentro. Né? Só que e esse pedaço aqui vai garantir que esses outros S força pertencimento estão abaixo, né, numa relação bem fundada. Então, por isso que essa condição de que esses pertencimentos R, esses pertencimentos X sejam bem fundados é a condição mínima ou tem mais alguma coisa? é uma condição mínima. Você poderia ter essa coisa de ser fechado para baixo, mas a gente eliminou aqui. Ele tem que ser bem fundado dos dois jeitos, dentro do M e de fora também. Bem fundado e bem fundado em M. É possível eliminar um pouco, tem uma certa redundância nisso. Se você fosse dar o artigo também, está lá desse jeito. Pertencimento é bem fundado e bem fundado visto do M. É possível eliminar, tem uma certa redundância quando você diz isso. Tem que ser do M. Tem que ser do M porque essa definição é em M, né? Então, para ser bem fundado tem que ser em M. Por que precisa ser bem fundada de fora? Para definir o FG. Né? Tá, porque o FG depende disso. O FG é definido por recursão aqui. Então, eu preciso das duas coisas. Depois a gente vai trabalhar isso. Mas, de fato, aqui nós vamos entrar agora na igualdade. A igualdade vai usar a cláusula de forçar um pertencimento. Né? Forçar uma igualdade vai usar a forçar um pertencimento, e aí a gente tem que tomar cuidado. Bom, vai ser mais complexo a coisa. Nós vamos fazer em etapas. Primeiro para chegar na cláusula mesmo e depois o argumento para ver que nós temos uma segunda recursão. Então são duas recursões encaixadas aqui. A gente tem uma recursão na complexidade das fórmulas e no caso atômico nós temos uma recursão no posto, você pode pensar, tá? No rank, ou no rank dessa relação. Um tipo de recursão transfinita já. E aí funciona. Bom, você vai definir a igualdade ou você vai definir o subconjunto? Eu normalmente defino o subconjunto. Do que? No IEC ele define subconjunto e aí a igualdade como ser subconjunto dos dois lados, que fica mais simples a cláusula. Não, eu vou fazer para diferença. Eu vou fazer o forçar a diferença e aí depois... Que vai ficar um ou, não é ou não é. Que aí sempre aparecem existenciais aqui, né, que você tem que fazer algo parecido com isso, né, jogar um existencial para frente. E aí é melhor quando tem um ou aqui. E aí a diferença é desse tipo. É melhor, por isso que é melhor lidar com a quantificação existencial e a disjunção com operações básicas, porque elas comutam com esse tipo de existencial que aparece sempre. Então vou lidar com a diferença, vai ficar mais simples. E aí nós vamos também fazer esse exercício de relacionar a diferença com a igualdade dentro do force, para ver a coerência dessas coisas. Bom, então era isso por hoje. Deixa eu